Esse é o vídeo número 2, a segunda parte da análise desse livro maravilhoso, De 0 a 1, do Peter Thiel. Galera, esse vídeo tem tanto conhecimento, tanto conteúdo, que não tinha como ficar em apenas um vídeo. Então agora você vai continuar entendendo sobre tudo o que ele fala, de você criar negócios com real inovação, para você deixar, os concorrentes para trás, comendo poeira, e entender como que é o jeito certo de fazer isso. Porque no Brasil tem muita startup, muito infoprodutor que simplesmente está focado ali em achar que o seu produto, o seu curso vai se vender por si só, sozinho, e ele vai ficar olhando o que o concorrente está fazendo, o concorrente criou algo, ele vai lá e copia, e não é esse o caminho de realmente ter um crescimento que ele fala inovador, com lucros absurdos, não é? A ideia do livro De 0 a 1 é sair do zero a algo realmente sólido. Então preste atenção que a gente vai começar agora indo para o capítulo número 7. Então se você caiu direto nesse vídeo, procura a parte 1 e volta aqui. Bom, no capítulo número 7, aqui a gente vê a importância de direcionar o foco e os recursos financeiros em poucas coisas. Para você ter sucesso em grande escala, não disperse a sua energia, tempo e dinheiro em várias coisas. Concentre-se nas oportunidades que prometem o maior retorno possível. O Peter Thiel, ele começa o capítulo com uma frase do William Sutton, né? Um dos ladrões de banco mais famosos dos Estados Unidos, que roubou mais de 2 milhões de dólares e escapou 3 vezes da prisão. Um dia, perguntaram para ele por que ele roubava bancos, olha só. Aí ele respondeu, abre aspas, porque é lá que fica o dinheiro, fecha aspas. Com essa frase, o autor ilustra um princípio simples, mas poderoso. Empreendedores devem seguir o dinheiro. Belo exemplo, Peter Thiel. Ou seja, foque onde há maiores oportunidades de ganho, evitando desperdícios em áreas de baixo retorno. Pensa aí, por exemplo, nos setores da sua empresa. Esse é um princípio besta por ser tão óbvio, mas se você tirar isso da mente por um dia sequer, pode tomar decisões erradas sem nem perceber. Muitos empreendedores, eles cometem o erro de investir seus recursos de forma indiscriminada, tentando crescer em várias direções ao mesmo tempo. Essa é a receita do fracasso. Empresas de sucesso encontram um ponto onde podem capturar o maior valor e concentram todos os esforços nessa única direção. O Peter Thiel, ele também fala nesse capítulo sobre o poder de escala, que é a capacidade de uma empresa de expandir e capturar uma fatia crescente do mercado sem que seus custos cresçam na mesma proporção. Saca só? Software faz isso muito bem. Ele aponta que muitas das startups mais bem-sucedidas, como sempre ele cita, Google, Facebook e Amazon, souberam identificar esses pontos de escala e focaram seus recursos para atingir esse crescimento. Agora, um conselho prático de tudo isso para o seu negócio digital é o seguinte, presta atenção. A gente sabe que um negócio digital sólido precisa de vários funis empilhados e de uma escada de produtos. Embora todos esses funis e produtos apontem para uma mesma transformação macro dos finalmente ali, né? O conselho que eu quero te dar aqui é sobre a operacionalização disso tudo. Antes de você testar um novo funil, otimize os que já existem. Só depois que você dominar um funil e fazer com que ele funcione bem, você foca em implementar o próximo. Nada vai adiantar você ter 3 funis que não funcionam bem. E só depois de validar bem um produto e escalar ele, aí você foca no próximo produto. Agora, se você quiser implementar vários funis e produtos ao mesmo tempo, coloque pessoas específicas trabalhando em cada um deles, para que elas tenham mais foco. Essa ideia de concentrar recursos em áreas de alto impacto é o que a regra de Pareto fala. A famosíssima regra do 80-20, né, diz que você precisa focar o seu tempo nos 20% de tarefas que vão te dar
80% dos resultados. Agora vamos falar sobre a descoberta de verdades fundamentais que ainda não foram percebidos pela maioria. Isso aqui é fundamental não só para os negócios, como para o progresso de modo geral na sua vida. Esse capítulo 8 é maluco, presta atenção, tá? Aqui, o autor ele defende que existem segredos ocultos em todos os lugares. E o sucesso de um empreendedor depende da capacidade de encontrar e explorar esses segredos antes dos outros. Porque é aquilo que ninguém fez ainda, é porque ainda não sabem que existe. Isso é óbvio, não é mesmo? Mas esse óbvio precisa ser dito, você vai entender o porquê. Desvendar esses segredos são a chave para você inovar com sucesso. Eu sei que nesse momento tá meio abstrato demais, né? Mas calma aí que eu vou te explicar melhor agora. O Peter, né, ele categoriza ali os segredos em dois tipos: os segredos naturais e os segredos humanos. Bom, vamos lá. Os segredos naturais são as leis da natureza ainda não descobertas, como as leis da física, incluindo a teoria das supercordas, a gravitação quântica, um monte de coisa, assim como a gravidade já foi um grande segredo no passado. Já os segredos humanos são as verdades ocultas sobre os comportamentos ou as necessidades das pessoas que ainda não foram exploradas. É nisso que você tem que focar para lucrar muito, nesse mundo oculto da psicologia humana, porque é assim que você identifica necessidades que o mercado ainda não atende porque nem percebeu. O autor ele cita o exemplo, né, do PayPal para ilustrar como que os segredos humanos podem ser aproveitados. Em 1999, antes da fundação do PayPal, do qual o Peter Thiel, né, foi o cofundador junto com ninguém, tal de Elon Musk, as pessoas não sabiam como aproveitariam o boom da internet para fazer transações financeiras. E a fim de resolver isso, vários empreendedores buscavam soluções complexas, tentando inventar novas moedas digitais que serviriam para essas transações, enfim. Mas o que o Peter Thiel e a sua equipe perceberam é que, na verdade, os clientes estavam pouco se lixando para as moedas complexas. Eles só queriam uma forma simples e segura de transferir dinheiro pela internet, só isso. Aí, ao identificar essa necessidade básica e desenvolver uma solução acessível, o PayPal rapidamente se tornou uma empresa de muito sucesso. Ou seja, a inovação nem sempre precisa ser complexa. Olha só o caso do Uber mesmo, né? Ela nasceu da ideia de uma empresa de táxi que não tem táxi. O Airbnb, né? Uma empresa de hotelaria sem hotéis. O Waze, serviço de GPS sem ter toda a infraestrutura, cara de torres para os sinais de GPS. O que você precisa para inovar com sucesso não é pensar antes na tecnologia para isso ser concretizado, mas sim, primariamente, pensar em uma necessidade oculta, um segredo humano que ninguém tá olhando, tá enxergando, tá resolvendo. Pense nisso quando você for analisar seus formulários de pesquisa do seu negócio digital. Ali tem ouro. Tem muitas coisas nas entrelinhas do que os leads e clientes falam que nem mesmo eles sabem verbalizar. Mas se você tiver a curiosidade para questionar e pensar além do que está escrito ou falado, você detecta e tem aquele seu momento de eureka, uma grande oportunidade à sua frente. Você sempre tem que partir do pressuposto que existe algo a mais que ninguém está contando, ao invés de assumir que tudo o que existe é tudo que existe. Não é. Inclusive, o Peter Thiel, né, no livro aqui, ele critica a mentalidade comum de que, cara, não há mais segredos a serem descobertos. Porque, cara, essa visão, ela limita totalmente o progresso. O futuro, ele pertence àqueles que ainda acreditam em segredos e estão dispostos a procurá-los, mesmo que isso signifique ir contra a sabedoria convencional. É preciso ter coragem para questionar
as normas pré-estabelecidas para encontrar o pote de ouro que está escondidinho esperando alguma mente olhar para ele. Outro ponto importante é que para encontrar segredos é preciso ter uma visão de mundo que vai bem além do que é ensinado nas escolas ou aceito como verdade universal. O Peter Thiel, ele desce a lenha, né, na educação tradicional, porque ela desencoraja a busca por segredos e doutrina as pessoas a seguirem padrões pré-definidos, a decorar e a reproduzir o que já existe. Os grandes empreendedores e inovadores rejeitam esse conformismo e têm a audácia de buscar verdades desconhecidas. Esse papo de descobrir segredos ocultos é explorado bastante em outras áreas além dos negócios. Tem um livro, né, que chama A Semente da Vitória, e ela fala sobre como descobrir segredos dentro de nós mesmos em termos de desenvolvimento pessoal, que é que leva ao sucesso, né? Ele aborda como práticas que passam despercebidas ali por nós quando a gente está no piloto automático, mas que quando percebidas e usadas de forma consciente, trazem resultados assim exponenciais em todas as áreas da sua vida. Vou te dar um exemplo. Tá? As atividades físicas, elas não só fortalecem o corpo, como também treinam a mente para ser mais resiliente e focada. Quando você não falta ali, você ganha uma disciplina essencial. E resiliência e foco são essenciais para inovação e para empreendedorismo. Outra coisa interessante é que pequenos hábitos invisíveis podem parecer insignificantes hoje, mas se repetidos com disciplina, podem se acumular e trazer resultados inesperados. Por exemplo, acordar cedo, dormir bem, se alimentar de forma saudável, manter uma rotina de trabalho organizada. Tudo isso são ações que parecem simples, mas que quando feitas de forma consistente, cara, transformam completamente a sua vida, né? Esse negócio de desenvolvimento pessoal impactando o profissional é algo que eu falo bastante na minha filosofia de empreendedorismo com propósito. Porque você tem que entender uma coisa, o CPF sempre vai ser maior do que o CNPJ. Imagina dois círculos, o CNPJ tá dentro. Então, se você quer ter mais resultados na sua empresa, talvez precise mudar ali e se desenvolver você antes, né? Nas mais variadas áreas, né? Você crescer como ser humano. Mas, ó, se desenvolva depois, porque agora a gente vai falar sobre o capítulo 9 desse livrão aqui, tá? E que livro complexo, né, gente? Bom, aqui a gente tem um dos aspectos mais cruciais das startups, né? Que é a importância de construir bases sólidas desde o dia 1, desde o início. Uma empresa com problemas na fundação não consegue ser consertada. As fundações de uma empresa determinam seu sucesso ou fracasso a longo prazo. As decisões tomadas nos primeiros dias do negócio podem ter consequências profundas no futuro. Eu vou dar um exemplo bem tangível aqui para você. Bom, digamos que você quer criar um produto digital de recorrência, uma comunidade. Esse formato de infoproduto exige que você atualize a plataforma com frequência. Imagine que você coloca uma aula nova por semana lá dentro. Se a sua comunidade, né, for chamada comunidade do fulano, aí esse negócio já nasceu fadado ao fracasso de ser vendido. Porque todo o branding do produto está sendo construído em torno do seu nome e não do tema do conteúdo entregue na comunidade. Por exemplo, eu tenho produtos assim, Família Big Brasa, eu sei que eu não vou vendê-la, entende? Porque ela já foi criada em torno do meu brand. Então, se você um dia decidir se aposentar, essa fonte de receita ali, né, ela vai secar. E você nunca vai ter descanso na vida, vai ter que entregar uma aula nova toda semana com o seu rosto. O Ícaro de Carvalho fez isso muito bem no Novo Mercado, não é a comunidade do Ícaro, né? Mas se você desse um nome para o produto, por exemplo, de Comunidade Emagreça Sempre, aí você pode colocar
qualquer outro especialista para dar aula e complementar e ficar menos dependente do seu rosto. E aí sim pode ser vendido. É por isso que, por exemplo, a minha comunidade se chama Comunidade Marketing Brasil e não Comunidade do Brasão. Comunidade do Brasão teria vendido mais fácil no começo para o público quente. Mas enfim, Comunidade Marketing Brasil é mais escalável, tem maior chance de vender no futuro se assim eu quiser. Mas voltando para o livro aqui, o autor diz que a pressão natural das startups para crescer rapidamente acaba levando os fundadores a tomarem decisões apressadas ou superficiais na hora de criar a empresa. As estruturas iniciais de uma startup, como a escolha dos cofundadores, do modelo de negócios, ou a missão, visão e valores da empresa, são como que os alicerces de um prédio, é toda a base. E deixa eu te falar uma coisa, alicerces fracos suportam apenas um peso determinado. Então, se você tentar expandir além desse limite, vai tudo desmoronar. Nesse tema, um dos maiores erros que os empreendedores cometem no início é escolher mal seus sócios e parceiros de negócio. Nossa, isso é um casamento que acaba muito mal. Muitas startups fracassam porque os seus fundadores não mantêm uma boa relação no longo prazo. Os sócios, eles precisam compartilhar os mesmos valores e visões para o futuro da empresa, além de terem habilidades complementares. Se um deles é melhor na gestão de pessoas, outro tem que ser melhor no planejamento financeiro e assim por diante. Não pode ser todo mundo igualzinho. Outro ponto fundamental do capítulo é a importância de definir claramente a estrutura de propriedade e controle da empresa desde o início. Uma penca de startups, entram em conflitos internos quando elas crescem, porque os fundadores não definiram ali como as ações seriam distribuídas. Eu já vi, inclusive, muitas coproduções no mercado digital darem errado porque ninguém sabia qual que era a função do estrategista, qual que era do especialista, e um cobra o outro e aí tudo embolou. Além disso, o autor fala que a cultura da empresa não é algo que pode ser criado mais tarde ou corrigido depois. Ela deve ser cuidadosamente cultivada desde os primeiros dias. Se uma startup não define seus valores e a forma como deseja operar desde o início, ela corre o risco de se perder no meio do crescimento. Sem falar no branding, que fica todo confuso, dificulta a identificação dos clientes com a marca, saber qual que é o posicionamento certo, Tem um livro sensacional que chama O Mito do Empreendedor, E ele complementa isso ao abordar ali como que muitos empresários falham ao construir suas empresas porque focam demais em tarefas operacionais e negligenciam, a construção da base sólida para o crescimento. A gente erra muito nisso. Isso acontece, galera, quando os empreendedores, eles começam uma empresa na louca, sabe? Tipo assim, achando que a pura paixão vai dar conta de tudo, o que aprender eu vou matar no peito. Não é assim. Você tem que ter um planejamento. Porque aí, quando as coisas crescem, eles se veem atolados de funções, sem tempo para treinar funcionários, e a coisa vai virando um pesadelo ali, sem saída, Lembre-se sempre, um plano ruim é melhor do que plano nenhum. Vai adaptando o seu plano, mas tem um plano. Bom, o 10º capítulo, ele explora mais a questão de cultura interna das startups. O autor diz que as empresas mais bem-sucedidas são como máfias, no sentido de que seus membros formam um grupo coeso e extremamente unido. Essa analogia dele, tem a ver com a lealdade intensa e o comprometimento dos mafiosos entre si. As maiores empresas, elas têm um senso profundo de missão compartilhada, o que as torna mais eficientes e resistentes. Inclusive, olha só, uma das maiores causas de falência precoce de startups é a incapacidade de ter uma equipe coesa. Você tem que entender uma coisa, uma startup, ela não é só um grupo de pessoas trabalhando juntas, definitivamente não é, mas sim um grupo de indivíduos com uma visão comum que estão dispostos a se sacrificar por essa visão e com isso estão ganhando seu dinheiro. Os membros da equipe, eles se sentem parte de algo maior, uma missão que os conecta e os motiva a seguir em frente mesmo diante das dificuldades. E é por isso que eu sempre falo para você sobre a importância de empreender com propósito.
Se você quiser só o dinheiro e dinheiro, cara, você vai cair do cavalo e ninguém vai comprar a sua ideia, né? Outro ponto importante, né, do capítulo ali é a visão do Peter Thiel sobre o recrutamento de novos funcionários. Ele diz que a abordagem convencional de recrutamento foca apenas nas habilidades técnicas ou na experiência prévia dos candidatos. Agora, para o autor, o que mais importa é se a pessoa vai compartilhar da visão da empresa e se vão comprometer profundamente com o sucesso do negócio e com os valores como um todo, né? E é também essencial e papel do líder da empresa inspirar lealdade e compromisso entre os seus funcionários. O fundador ou o CEO, ele precisa estar pessoalmente envolvido na missão da empresa e mostrar que ele arregaça as mangas. Líderes apaixonados e comprometidos criam um ambiente onde os funcionários se sentem parte de algo especial, o que resulta em mais resultados e produtividade. Agora, falando sobre equipes, eu quero trazer aqui a visão do livro Ideias Rebeldes. Equipes inovadoras precisam de indivíduos dispostos a desafiar o status quo, pensar de forma diferente e romper com a conformidade. Esse é um tipo de rebeldia produtiva, onde as pessoas desafiam as normas e as convenções. E isso não é sinônimo de caos, de anarquia, nada disso. E entenda uma coisa, ter equipe coesa não significa ter uma equipe homogênea. Pelo contrário, a verdadeira inovação muitas vezes surge da rebeldia e do questionamento dentro do grupo. As grandes oportunidades estão ali. Ouça os seus colaboradores. E isso só vai existir quando as pessoas pensam diferentes umas das outras. Por exemplo, quando alguém questiona a decisão de outro membro do grupo, ou até mesmo do chefe, os resultados podem ser surpreendentemente positivos, né? E inovadores. Só tem que saber como falar isso para o clima permanecer agradável. Bom, agora no capítulo 11, a gente desconstrói um dos mitos mais comuns do empreendedorismo, que é, abre aspas, se você construir um ótimo produto, os clientes vão vir, fecha aspas. Quem tá mais ligado no marketing digital já sabe que infelizmente não são os melhores produtos que são os mais vendidos, galera. Mas vamos ver o que o autor fala disso. E galera da startup aí do Brasil, presta atenção nesse capítulo. Ele diz que embora a criação de um produto de alta qualidade seja crucial, a distribuição, ou seja, a maneira como o produto chega aos clientes é tão importante quanto o próprio produto. Inclusive, vou falar sobre um conceito do livro bem famoso aí, você já deve ter visto, aquele grandão, né? Business Model Generation, né? Daquela estratégia do Strategizer lá que eu já falei antes. Cara, um modelo de negócios é definido pela inter-relação entre 9 blocos, né, fundamentais. Segmentos de clientes, proposta de valor, fontes de receita, estrutura de custos, recursos principais, parcerias principais, atividades-chave, relacionamento com os clientes e canais. Esses canais são tanto de comunicação, distribuição, vendas. Qualquer coisa que sirva de ponte entre você e os seus clientes. E dependendo dos canais de distribuição que você tiver, pode ser que todo o seu modelo de negócio tenha que mudar, ponto. Vou te dar um exemplo aqui. Se você migra do Instagram pro YouTube, já mudou completamente a forma como você faz conteúdo, vende e como que você se relaciona com os clientes. E os funis que você vai usar também mudam. E até mesmo o comportamento de consumo do público e o nível de consciência dele vai mudar, galera. Dentro dessa discussão, né, o Peter Thiel, ele diz que o que determina o sucesso de uma empresa é a sua capacidade de alcançar os clientes certos de forma eficiente e em grande escala. O autor ele também discute, né, como que a estrutura de custos de um produto influencia a forma de distribuição e de vendas. Porque pensa aqui comigo, produtos de alto custo geralmente exigem vendas diretas com uma equipe de vendas especializada, 1 a 1 no Zoom, por exemplo. E produtos de baixo custo podem ser distribuídos de forma mais fácil, eficiente, por meio de canais de vendas automatizados, marketing digital, mandar direto para o checkout.
tranquilinho, né? Link na bio já vende. E eu digo aqui que não só os custos, como também o preço do seu produto afeta a forma como você o vende, o entrega e o distribui. É o que acontece no marketing digital, que você pode vender low ticket ali no automático, tranquilinho, manda para a página, para o checkout e já era. Mas para vender produtos cada vez mais caros, por exemplo, produto de 20 mil reais, você vai precisar de funis mais sofisticados, né? Talvez um webinário para aquecer antes, um desafio, depois uma aplicação, etc, né? E os high tickets, né, cara, aí eles especificamente têm aquela venda consultiva, né, que são as famosas sessões estratégicas. Cara, é levar o cara vender no telefone, no Zoom, enfim. Isso tudo é o que você encontra, né, no livro segredos.com ou .com Secrets, né, do Russell Brunson, que eu destrincho tudo ali, né? Cara, e você precisa estar no meu Livros da Gringa, onde eu analiso esses livros, enfim, é fantástico, tá? Agora, ó, vamos entrar no assunto bem atual, que é sobre a relação entre humanos e máquinas. O Peter Thiel, ele defende que ao invés de uma competição entre homem e máquina, a verdadeira inovação vem da colaboração de ambos. Em muitas áreas, as máquinas podem ser usadas para complementar as capacidades humanas, tornando o trabalho mais eficiente e mais produtivo. Gente, a IA veio para nos complementar de forma absurda. As pessoas deveriam se concentrar em usar a tecnologia para melhorar suas próprias habilidades e eficiência e parar de querer brigar e chutar eles para longe. Isso não vai acontecer. Ó, eu vou te dar uma visão aqui, tá? É fato que a inteligência artificial e as automações vão evoluir cada vez mais e que vão estar cada vez mais presentes no dia a dia. Não tem como fugir disso. Mas eu digo que pouco importa para você se no futuro atividades operacionais vão ser substituídas completamente ou parcialmente pelas tecnologias, galera. O que você tem que fazer é parar de projetar um cenário apocalíptico ali que ninguém tem certeza se vai acontecer e como vai acontecer e começar a focar naquilo que você tem controle. E sabe o que você tem controle? Literalmente controlar essas tecnologias. Use essas tecnologias como oportunidades e não como ameaças. Domine elas para você aumentar a sua produtividade, a sua escala, o seu valor percebido como profissional. E se você dominar elas, você se blinda contra a obsolescência do seu trabalho. Você entende isso? Então, ó, vou te dar um exemplo. Se você é copywriter, gestor de tráfego, social media ou qualquer outra coisa, tá na hora de expandir a sua visão e valor, se tornando um profissional completo, full stack, um profissional que domina coisas além da própria área, incluindo inteligência artificial e automações. Aqui eu falei sobre prestação de serviços no digital, mas isso pode ser aplicado em qualquer caso. Porque olha só, se você é um especialista ou um influenciador, você vai precisar das tecnologias para aumentar sua produtividade, ter novas ideias e cortar custos. E o especialista ali em full stack, né, o marketing full stack, também é melhor do que um que é focado apenas em uma habilidade específica. Mas enfim, agora ó, voltando aqui para o livro, presta atenção que a gente está chegando na reta final. Para você ver que esse negócio de usar a IA é algo muito bom para a humanidade, é só você notar o impacto que ela pode ter na saúde. Um exemplo, né? É dos sistemas de inteligência artificial que podem processar grandes quantidades de dados médicos para ajudar a identificar padrões e anomalias em exames. Assim, eles podem fazer os médicos enxergarem coisas que eles não enxergariam tão fácil, tão rápido ou até mesmo nem enxergariam sozinhos. Mas ó, mesmo que a máquina ajude nesse processo, a interpretação final e a decisão sobre o diagnóstico e tratamento vão ser feitos por humanos, pelo menos por algum bom espaço de tempo. Ou seja, se usadas corretamente, as máquinas podem liberar os humanos das atividades operacionais para se concentrarem em tarefas mais criativas e estratégicas, aumentando o valor total do trabalho. Isso não é maravilhoso, gente? Você vai trabalhar menos e ganhar mais. Por que isso seria ruim para você? Galera, regaça as mangas aí, ó, e vai logo dominar as tecnologias enquanto não é tarde. Mas então,
para finalizar esse capítulo aqui, o autor também não apela dizendo que a tecnologia vai resolver todos os problemas da humanidade e vai eliminar a necessidade de um trabalho humano. Ele não fala isso. Para ele, essa visão é um pouco ingênua, porque tem muitas coisas que os humanos têm e que as máquinas nunca vão ter, como, por exemplo, paixão, propósito, né? Discernimento sobre o bem e o mal, intuição. E agora chegamos à reta final, o capítulo 13. Aqui o autor examina o colapso das empresas de tecnologia limpa, no início do século XXI, bem recente. Apesar da urgência para resolver problemas ambientais e do investimento de mais de 50 bilhões de dólares em empresas verdes, o setor de clean tech falhou em grande escala. O foco global nos desastres ambientais e na crise climática motivou um movimento para encontrar soluções verdes sustentáveis. E isso resultou em investidores despejarem recursos em startups que prometiam inovações ecológicas. Só que o que aconteceu aqui foi aquele efeito bolha, que já falamos sobre a internet, mas agora em outro tipo de especulação financeira. Essas empresas, elas tiveram tanto investimento, mas não se adequaram a isso e, adivinha só, a bolha financeira explodiu. O Peter Thiel, ele sugere que essas empresas fracassaram porque não conseguiram responder às perguntas cruciais sobre os seus modelos de negócios. Coisas como a viabilidade das suas inovações e a sustentabilidade dos seus monopólios em termos de escala. Isso bate de volta naquela tecla de começar um negócio com um planejamento estratégico. Muitas dessas empresas verdes negligenciaram fatores essenciais, como entender se estavam realmente criando uma tecnologia revolucionária ou apenas uma melhoria incremental de algo que já existia. E além disso, eles não conseguiram ter o timing do mercado e, em muitos casos, subestimaram a importância de competir com monopólios já estabelecidos. E como resultado, a bolha verde estourou e o setor colapsou rapidamente. Isso serve de alerta, galera, para empreendedores que seguem tendências populares sem planejamento estratégico e sem olhar o todo, sem dados confiáveis para tomada de decisão e sem uma visão clara de como criar um produto ou um serviço diferenciado, escalável e sustentável no longo prazo. No marketing digital, essa lição é muito relevante. Os empreendedores digitais, eles se apressam para seguir as últimas tendências ou lançar produtos baseados em modismos, esperando surfar grandes ondas só porque todo mundo tá falando disso. Deixa eu te contar um negócio. Isso é muito arriscado. E lembre-se, a chave está em fazer justamente aquilo que ninguém mais está vendo. Os segredos humanos ainda ocultos. Vamos agora para o último capítulo, 14. Mas lembre-se, depois dele ainda tem aquele capítulo extra de conclusão, bem importante, que eu te citei lá no vídeo 1. Vamos falar agora sobre o paradoxo do fundador. Isso aqui é um paradoxo porque, embora os fundadores sejam fundamentais para o sucesso inicial de uma empresa, eles muitas das vezes podem se tornar um risco para o crescimento futuro dela. Acreditem só nisso. Os fundadores, eles geralmente são pessoas visionárias, determinadas e não conformistas, qualidades que são essenciais para inovar e transformar ideias em realidade. Essas características são vitais nos primeiros estágios de uma startup, quando a empresa precisa se diferenciar do mercado. Mas no entanto, à medida que a empresa cresce, os mesmos traços que ajudaram a empresa a ter sucesso podem criar barreiras para o próximo nível. Fundadores podem, por exemplo, ter dificuldade em delegar responsabilidades ou em adaptar a empresa para uma fase de crescimento onde processos mais estruturados são necessários. E isso cria um grande dilema. Enquanto a presença do fundador é essencial para a cultura
e a visão da empresa, pode também dificultar a transição para uma gestão que permita escalar de maneira eficiente. A solução aqui é ter um plano de longo prazo para descentralizar a empresa do fundador. E olha, isso é bem relevante para você aí, viu? Se você for um especialista no digital, cuja marca depende do seu rosto, você percebe como que isso limita a sua escala, a escala da sua empresa? Isso também tem a ver com o que eu falei de você cuidar na hora de nomear os seus produtos, mas é algo ainda mais grave. E ó, é bastante complexo porque a audiência se conecta com o especialista em um nível pessoal, e o especialista gera tribos e é o portador das histórias. Bom, eu sugiro que você faça como eu estou fazendo em algumas partes estratégicas do meu negócio hoje e comece a delegar a entrega de produtos também para o time. Por exemplo, eu tenho a minha consultoria individual, mas que eu não tenho tempo para dá-la para muitas pessoas, então criamos uma consultoria com o meu time também, bem mais acessível. Entende a lógica? Então comece a pensar estrategicamente no longo prazo e vá tomando ações para descentralizar o negócio de você ou do especialista com o qual você trabalha. Bom, o livro termina, com um capítulo que mostra os 4 possíveis cenários do futuro da humanidade. O primeiro cenário é o de estagnação indefinida. Um futuro onde a humanidade não alcança avanços significativos depois de um tempo. A gente atingiria uma saturação de inovação, meio que um platô. A economia, a tecnologia e o crescimento global param de progredir, sem disrupções tecnológicas, e entramos em uma fase de estagnação permanente. A vida cotidiana e os negócios continuam para sempre iguais, sem grandes saltos. Esse cenário é uma possibilidade só se não houverem mais descobertas revolucionárias ou se os recursos se esgotarem antes de novas tecnologias surgirem para lidar com os desafios da humanidade. O segundo cenário possível para o futuro é o de alternância entre períodos de prosperidade e de ruína, onde inovações surgem e abalam o mundo positivamente, mas ficamos alternando entre crises e períodos prósperos. As bolhas financeiras que eu falei representam movimentos assim. É também parecido com a estagnação indefinida do primeiro cenário, porém dessa vez é um vai e volta em torno de uma média, como se desse 2 passos para trás, 2 para frente, 2 para trás, sem nunca avançar de fato. O terceiro cenário é o mais horrível de todos, a extinção. Aqui, a humanidade não para apenas de progredir a partir de um ponto, como também caminha ladeira abaixo. A civilização atinge um pico de progresso, mas por causa de crises globais, desastres naturais, esgotamento de recursos ou ao uso indevido de tecnologias avançadas, acontece a extinção da raça humana. A humanidade não consegue resolver os problemas que ela mesma cria ou enfrenta, e ela então colapsa. Mas o quarto cenário é de longe o mais otimista e é o da decolagem. Também chamado por alguns filósofos futuristas como cenário de singularidade tecnológica. Aqui é quando o progresso tecnológico ele atinge um ponto de aceleração exponencial, criando uma nova era de progresso inimaginável. Nesse futuro, a humanidade alcança um avanço tecnológico tão rápido e radical que a vida, como a conhecemos, é totalmente transformada. Coisas que transcendem o nosso limite de compreensão atual. A inteligência artificial superinteligente e outras inovações revolucionárias podem resolver problemas fundamentais, como doenças, envelhecimento, escassez de recursos, levando a um futuro de abundância total. Me fala aí, qual desses 4 cenários que você acha que vai acontecer? Coloca aí nos comentários o que você acha, tá? Mas olha, eu vou te falar aqui sobre 2 outros cenários que não tem no livro e que você precisa saber porque impacta diretamente na sua vida no curto,
e no longo prazo. O primeiro cenário é o que chamo de extrema frustração. E é assim, sua vida financeira vai ficar uma bagunça, você vai continuar pulando de galho em galho, vai ficar perdendo dinheiro à toa e de repente tudo vai por água abaixo no seu negócio digital. Esse cenário de extrema frustração é o que vai acontecer se você fechar esse vídeo e continuar fazendo as coisas do jeito que já faz. Mas aí tem um segundo cenário muito positivo, que é o de extrema riqueza com propósito. É esse aqui. É o que vai acontecer se você ir no link da descrição do vídeo agora mesmo e conhecer todos os meus produtos digitais e serviços, incluindo a mentoria e formação para te tornar completo no digital, marketing full stack. Bom, se eu fosse você, eu ia conferir esse link agora, né, para evitar o pior possível futuro aí na sua vida, não é mesmo? Bom, eu espero que você tenha gostado muito desses vídeos aqui. Eu espero que esse livro tenha feito sentido para você. E deixa eu te falar um negócio. Gosta dessas análises aí, desses resumos que eu faço, enfim? Digita nos comentários para mim qual o livro que você quer que eu analise. Eu gosto muito de ler livros de marketing, vendas e empreendedorismo no geral. Então, coloca um aí que com certeza eu vou te ouvir e muito em breve estaremos fazendo. E ó, espero que você já esteja em algum grupo meu de conteúdo, se não, procura aí o link na descrição aí do vídeo para você entrar. E toda quinta-feira, inclusive, eu dou aulas avançadíssimas ao vivo para você destravar de vez no digital. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.